Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Enfim, chegamos à nossa aula 3 do nosso evento, O Caminho Poliglota. Eu sou o Lucas Flack, teu professor, e hoje a gente vai ver o motivo pelo qual a maioria das pessoas tem dificuldade em entender nativos com facilidade falando no seu dia a dia. E claro, vou te mostrar uma técnica de como superar todos esses obstáculos. A gente já passou pelos 3 primeiros passos do nosso evento, que eu criei com muito carinho para te mostrar o exato passo a passo que tu precisa seguir para atingir a fluência no idioma dos teus sonhos, te guiando e te apresentando diversos atalhos que tu precisa seguir para atingir a fluência de maneira mais natural e, claro, mais rápida. E queridos, eu tô muito animado porque o passo 4 é fenomenal, um dos meus preferidos e um dos mais divertidos também. Então é hoje que tu vai aprender definitivamente como dominar o idioma falado na vida real. Ah, Lucas, mas os nativos falam rápido demais, eu não consigo entender o que eles dizem, eu preciso de legendas. Até se eles falarem devagar, talvez eu entenda o contexto, mas falando rápido... Chega disso! Na aula de hoje tu vai saber exatamente tudo o que tu precisa para entender o idioma falado na vida real e spoiler alert, tu não precisa sair do Brasil para isso. Galera, antes de começar eu tenho um recado super importante para vocês. Nos últimos dias eu recebi muitas mensagens de vocês me perguntando como que vai funcionar a abertura de turmas para a Universidade Poliglota. Então, presta atenção nesse recado. A gente tem literalmente milhares de pessoas participando desse evento e claro, a gente não tem como dar vaga para todo mundo. Por isso, o que eu e minha equipe decidimos foi o seguinte: para as pessoas que estão mais engajadas durante a semana, a gente vai dar preferência de vagas. Ou seja, algumas pessoas vão receber o link de inscrição para ser meu aluno, minha aluna, 1 hora antes de todo o público. No final da aula eu vou explicar direitinho como isso vai funcionar e como que tu pode ter mais chances de conseguir uma vaga. Bora voltar para a aula. Então é justamente agora que vem o nosso pulo do gato, os 2 passos mais importantes do método, passos 4 e 5. Então na aula de hoje a gente vai ver o passo 4, que é um dos meus preferidos e vai te deixar pronta para chegar na parte 5 e conseguir falar com desenvoltura. E no idioma que tu quiser. Agora tu já tá percebendo a diferença entre o método UP, que é o que a gente está utilizando durante essa semana aqui, e os métodos tradicionais. Quando você tenta aprender sozinho ou quando tá na escola de idiomas, você fica estagnado no passo 3, sempre aprendendo gramática. Aqui e ali você aprende algumas palavras e sons, mas sempre de forma rasa. Parece que sempre existem lacunas no teu conhecimento. E isso acontece mesmo que você se esforce por muitos anos. Se não aprender com direcionamento, com um guia para te corrigir e te ajudar com as suas dúvidas, com um passo a passo claro, não importa, você não vai evoluir. E não é culpa tua, por isso que eu tô aqui para te ajudar, porque isso aconteceu com milhares e milhares de brasileiros ao redor do mundo, assim como aconteceu com vários dos meus alunos antes de me conhecerem também. Talvez você se encontre na seguinte situação, olha só se não acontece contigo. Tu tá procurando ali pela internet conteúdos para aprender o idioma há alguns meses, só que tá percebendo que não tá evoluindo da maneira que gostaria. Só que, presta atenção, isso aqui pode piorar muito. Existem pessoas que passam literalmente anos das suas vidas pesquisando, tentando e se esforçando, mas não conseguem sair do lugar. A Gabriele, por exemplo, é uma aluna minha que antes de me conhecer passou 7 anos da sua vida tentando aprender inglês, mas não conseguia formar uma frase sequer. Estudando sozinha durante 7 anos, eu tentava, estudar sozinha, só que nesses 7 anos eu nunca fui capaz de formar uma frase. Eu não conseguia, não tinha conhecimento suficiente para formar frases e eu estava prestes a desistir já desse grande sonho que é falar outro idioma. In the beginning, it was a little difficult because I was studying English by myself with random YouTube videos with a lot of methods and tips. But I see that way to study was not working very well because I didn't have anyone to correct my mistakes and show me the path to learn a language. Mas foi chegando o final do curso, a gente estava ali já faltando 3 meses para o curso terminar e eu ainda estava no básico. E isso foi muito frustrante para mim, porque eu queria me comunicar realmente, poder falar e entender. E é por isso que estudar por esses métodos tradicionais simplesmente não funciona. É por isso que, por mais que existam 1 milhão de filmes e séries com idioma nativo, vídeos no YouTube com idioma nativo, por mais que exista tudo isso disponível, menos de 1% da população é verdadeiramente fluente. Isso acontece porque falta método e direcionamento. E isso não sou eu que estou falando, são os dados.
De acordo com um levantamento feito pela British Council, apenas 5% da população brasileira tem algum conhecimento de inglês, que na maioria das vezes é muito básico, e apenas 1% é verdadeiramente fluente. Você tem noção do quão pouco é isso? Seria como encher uma sala com 1000 pessoas e apenas 10 falassem realmente inglês. Com outros idiomas, o número é ainda menor. E por outro lado, o Brasil ainda é um dos países com o maior número de escolas de idiomas do mundo. A quantidade de material disponível na internet também é absurda. Mas, mesmo assim, menos de 1% da população é verdadeiramente fluente. Tem alguma coisa de errado. A conta não bate. E é por isso que eu sempre te digo e repito, a minha intenção aqui é mudar isso no Brasil. E se tu tá aqui é porque tu quer entrar pro grupo de 1% de brasileiros que é fluente no novo idioma. Então presta muita atenção aqui, porque os 2 próximos passos são importantíssimos e diferenciam quem é fluente de quem não é fluente. São esses 2 passos que vão te tirar da parcela de 99% e te botar finalmente nos 1% fluentes. E é no passo 4 que está o grande segredo para tu conseguir inserir o idioma na tua rotina, acelerar o teu aprendizado e, claro, finalmente conseguir entender nativos com facilidade. Chega de travar na hora de conversar com alguém e simplesmente não conseguir entender o que eles estão falando. O passo 4 vai te dar a liberdade que tu sempre quis, então fica comigo agora, presta muita atenção, pega papel, pega a caneta, porque essas informações aqui são muito importantes. Nesse passo, então, a gente vai ter a imersão ativa, uma metodologia que não é conhecida aqui no Brasil, mas é muito disseminada no exterior. É essa metodologia que vai ser capaz de te fazer entender o idioma falado com muito mais facilidade. Então entenda, não é uma simples imersão no idioma, é uma imersão ativa, uma metodologia realmente que precisa ser aplicada e vocês vão entender o motivo pelo qual ela se chama de imersão ativa ao longo dessa aula aqui. Esse é o momento de tornar a nossa metodologia mais flexível. É o momento em que tu vai decidir qual tipo de conteúdo tu vai consumir. E essa vai ser a parte mais prazerosa e divertida, porque a gente vai aprender com o idioma da vida real. E a boa notícia é que tu pode fazer isso sem sair de casa e o teu aprendizado vai ser muito mais eficiente do que se tu fosse pro exterior. Ao longo da aula tu vai entender o porquê disso. Porque que no Brasil é muito mais eficiente do que ir pro exterior. Foi isso que aconteceu comigo. Eu me preparei por muitos anos para estudar na França, no país e na universidade dos meus sonhos. Mas eu tive que aprender inglês, tive que aprender francês aqui no Brasil, em Porto Alegre, onde ninguém fala inglês e francês. E naquele momento eu nunca tinha saído do Brasil, nunca tinha pegado um avião na minha vida. Quando eu comecei, para tu ter uma ideia, eu nunca nem tinha saído do Rio Grande do Sul. Então, independentemente de onde você esteja, você consegue fazer uma imersão onde você estiver. Eu, inclusive, não recomendo que tu faça um intercâmbio para aprender um idioma do zero. Porque quando tu vai pro exterior, por exemplo, brasileiros que vão pro exterior para aprender um idioma do zero, o que eles fazem? Eles pulam os 3 primeiros passos do método, ou seja, eles já querem ir lá para se imergir no idioma. Só que o que acontece? Se tu não faz os 3 primeiros passos, tu perde a tua base sólida. Ou seja, tu chega lá sem nenhuma base, não consegue entender nada, não consegue falar nada, fica travado e te decepciona. E aí, tu vai desistir. E os passos iniciais do idioma, 1, 2 e 3, a tua base sólida, não dependem muito do lugar em que tu tá, porque tu tá começando do zero. Então, independente de onde você estiver, você precisa passar por esse aprendizado inicial para depois sim poder ir viajar e aproveitar o idioma, falar ele com naturalidade. Então entenda, é perfeitamente possível ficar fluente simplesmente aqui no Brasil. Existem milhares de pessoas que conseguem ficar fluentes no Brasil e existem milhares de brasileiros que estão no exterior e até hoje não falam um pingo de inglês, um pingo de francês, um pingo de espanhol. A base sólida é a única responsável por abrir a tua janela linguística. Mas o que é essa janela linguística, Lucas? Eu vou te explicar. Todo mundo nasce com a sua janela linguística aberta. E ela fica aberta até mais ou menos uns 7 anos de idade. E ela é a única responsável por permitir às crianças aprenderem um idioma sem nunca estudar, sem nenhuma metodologia. Elas simplesmente absorvem o idioma por escutar ao longo de vários anos. Mas depois dos 7 anos de idade, isso não é mais possível porque a sua janela linguística se fecha. Então, quando você vai para o exterior sem nenhuma base no idioma, a sua janela linguística está fechada. Ou seja, o que acontece? Tem vento no ambiente, o vento está circulando, tem o idioma 100% do tempo ao redor da tua janela, mas ele não consegue entrar nela. O máximo que pode acontecer é entrar um pouquinho pelas frestas e tu aprender o básico ali. Oi, tchau, por favor, obrigado. Mas não adianta, o teu cérebro não vai começar a fazer mágica simplesmente porque tu tá em um território diferente. Quando você, meu querido e minha querida, pisa num território estrangeiro, não tem nada diferente no ar que faça magicamente
misticamente, tu falar um novo idioma automaticamente. Essa crença que está enraizada na nossa cabeça, que a gente precisa ir para o exterior para falar fluentemente um novo idioma, é muito prejudicial. Eu conheço centenas de pessoas, vários alunos me procuraram dizendo: Lucas, pelo amor de Deus, estou desesperado. Faz anos que eu moro no exterior e eu não consigo falar inglês. Eu moro nos Estados Unidos, não consigo falar inglês. Moro na França, não consigo falar francês. Me ajuda. Aí eles vêm me procurar depois de vários anos perdidos, não conseguindo falar o idioma. Foi exatamente isso que aconteceu com a Michelle, uma aluna minha que morava nos Estados Unidos há anos, não conseguia falar. E ela queria ir para o Canadá, migrar para o Canadá. E existe um estado no Canadá que fala francês, que é o Quebec. E ela precisava também aprender o francês. Então ela me procurou para conseguir aprender os dois idiomas. Só que ela já morava no exterior. Então entenda, o que não falta para pessoas que estão no exterior é imersão. É idioma chegando 100% do tempo nos seus ouvidos. Só que ainda assim eles não conseguem ser fluentes. Por que disso? Justamente porque essas pessoas não tinham uma base sólida com os 3 primeiros passos do método. Não tinham a sua janela linguística aberta. Depois dos 7 anos de idade, a única forma de abrir novamente a tua janela linguística é através dos 3 primeiros passos, através da base sólida. E sem isso, quando tu escuta um nativo falando, tu não entende praticamente nada. E sem entender praticamente nada, tu não consegue falar. Então, fique tranquilo, tranquila, respire fundo, porque se tu não entende o inglês falado, se tu não entende o francês, o espanhol, o alemão falado, não tem problema nenhum. Isso acontece porque tu não tem uma base sólida nesses idiomas, ou seja, tu ainda não abriu a tua janela linguística. E sem ela aberta, é simplesmente impossível conseguir entender nativos. Por mais esforçado que tu seja, por mais que tu passe horas do teu dia escutando, não vai adiantar. E o melhor de tudo é que tu não precisa ficar horas do teu dia estudando. 30 minutos por dia já são suficientes. Essa metodologia aqui, gente, está em uma ordem específica, em 5 passos, como eu falei para vocês. Então nada é por acaso. Existem anos e anos de pesquisa por trás dessa metodologia que parece simples de se entender, mas foram muitos anos para chegar nesse resultado aqui. Então tem que seguir cada um dos passos um a um para ser efetivo de fato. Então, quando tu vai para o exterior ou quando tu faz a imersão dentro da tua própria casa, que é o que eu vou ensinar para vocês hoje, com a tua janela linguística já aberta, com a tua base sólida já formada, o vento consegue entrar e tu evolui demais. Tu consegue aproveitar de fato o idioma, vai fazer amigos, conversar, porque é para isso que servem os idiomas, né? Comunicação e diversão. Mas então, como que é criado um ambiente de imersão ativa? Imersão ativa é fazer um estudo de conteúdo, de mídias, de vídeos em conteúdo nativo, da vida real. Aqui, tu vai poder escolher um assunto que tu ama e te imergir nesse assunto através de conteúdo nativo. E aí, tu vai criar um oceano de inglês, de francês, de espanhol, de alemão, do idioma que tu quiser. Para falar um idioma fluentemente, tu precisa entender ele fluentemente. E para isso, tu precisa te expor a toneladas de conteúdo no idioma que tu tá aprendendo. Mas presta muita atenção, não é só passivamente escutar um conteúdo que tu não entende. Isso não adianta. Tu precisa ter um conteúdo selecionado e adaptado ao teu nível. Ou seja, não adianta tu consumir um conteúdo muito além da tua compreensão, porque tu não vai conseguir entender, tu não vai conseguir evoluir. E da mesma forma, não adianta consumir um conteúdo muito abaixo do teu nível, porque ele não vai te desafiar a continuar crescendo. Aqui nesse momento, a gente precisa prestar muita atenção na estratégia da escadinha. O que é isso? Os degraus de uma escada têm uma certa distância entre eles, né? Então é exatamente isso que tu precisa aplicar. Os degraus do teu aprendizado precisam ser fáceis o suficiente para tu conseguir subir eles, mas difíceis o suficiente para tu conseguir te desafiar e evoluir cada vez mais. Esse princípio simples de consumir um conteúdo adaptado ao teu nível, eu aprendi com o Luca Lampariello, que é um poliglota italiano que eu já mostrei para vocês anteriormente. Então, precisa ser uma distância em que tu faça algum esforço sim para subir, mas não pode ser uma distância muito longa. Por exemplo, um degrau de 3 metros. Não vai conseguir subir esse degrau de 3 metros, então tem que ter esse balanço bem estabelecido durante o teu aprendizado. Qual que é o ponto central aqui? Tu não pode consumir um conteúdo muito difícil para ti e nem muito fácil. Por exemplo, não dá para consumir, por exemplo, um conteúdo nativo se tu é iniciante no idioma. Vai ser muito difícil de tu entender, tu vai ficar frustrado. Então, isso não funciona. E da mesma forma, se tu consumir um conteúdo muito abaixo de ti, por exemplo, se tu tá no nível avançado e tu consumir um conteúdo iniciante, tu não vai conseguir evoluir, porque aquele conteúdo não vai te desafiar. É justamente por isso que o conteúdo tem que ser muito bem selecionado. Por exemplo, eu adoro séries e uma das minhas preferidas é Breaking Bad. É claro que se eu tivesse iniciando o passo 4, eu não ia começar assistindo Breaking Bad, mas eu ia selecionar um conteúdo de séries mais curto, com o vocabulário que eu já conhecesse, com estruturas mais simples.
Quando eu perceber que eu tô com uma compreensão boa, eu vou aumentando a dificuldade, e assim por diante. Não vai adiantar nada consumir séries e filmes longos com um vocabulário extremamente difícil logo no início. Por exemplo, CSI ou Grey's Anatomy. Vai ser tempo jogado fora. Então me diz aqui, meu querido e minha querida, e você, qual que é o teu assunto favorito? Tu gosta de maquiagem, de moda, ou tu gosta mais de esportes, de futebol, de basquete? Tu gosta de viagens, por exemplo? Tu gosta de assistir filmes e séries? Tá na hora de tu usar as tuas paixões, aquilo que tu gosta de consumir, ao teu favor. Mas lembra que eu te falei, né? Não é simplesmente passivamente consumir um conteúdo, pesquisar um videozinho no YouTube, por exemplo, aleatório, e passivamente escutar sem entender nada. Isso vocês sabem que não funciona. Essa etapa vai ser muito importante para tu aprender as palavras desconhecidas em contexto. Nessa fase aqui, tu vai começar a lidar com um vocabulário mais avançado, com reduções de pronúncias de nativos, com gírias, com expressões e até com estruturas gramaticais que os nativos mudam na hora de falar. O idioma falado na vida real é diferente daquele escrito, ou seja, é como se houvessem 2 ingleses, 2 franceses, 2 espanhóis, 2 alemães. Existem 2 formas diferentes do mesmo idioma. É essa a importância da imersão ativa. Gente, a maioria dos brasileiros não passa do passo 3 do método, não chega na imersão ativa de fato. E aí fica viciado no idioma escrito. Ou seja, vai ver um filme, vai ver uma série, escuta um nativo falando e não consegue entender absolutamente nada. Por quê? Porque mais que ela entenda 100% do idioma escrito, na prática ela não consegue escutar, não consegue compreender com facilidade. Presta muita atenção. Existem alguns detalhes do idioma falado que tu não consegue perceber sozinho. Por exemplo, as contrações que acontecem o tempo inteiro em todos os idiomas, mas ninguém fala delas. E pra tu ver que isso acontece com o português também, é só tu olhar pra um gringo aprendendo português. Ele vai tentar pronunciar tudo bem certinho, bem corretamente. Por exemplo, a frase, me dá uma coisa para eu comer. Ele vai aprender a frase assim e vai falar assim, me dê uma coisa para eu comer. E ele vai esperar que um nativo fale dessa forma, mas na real a gente não vai falar assim. Na vida real, a gente vai falar, me dá uma coisa para eu comer, me dá uma coisa para eu comer, me dá uma coisa para eu comer. Viu que eu contraí tudo? Eu juntei várias palavras em um som meio estranho. O gringo não vai entender a gente falando assim. Então, pra gente entender o idioma estrangeiro, a gente também tem que entender os padrões de contrações de palavras. E são justamente essas ligações entre palavras que normalmente não nos ensinam que geram essa dificuldade de decodificar a fala nativa. Então, conseguir fazer uma ligação clara entre aquilo que é falado e aquilo que é escrito é fundamental para que tu consiga compreender tudo o que te falam no idioma. Eu vou te dar alguns exemplos dessas contrações de várias palavras em um único som em inglês. E eu tenho certeza que tu não conhece, mesmo que tu já tenha um nível até avançado no idioma. E eu sei que tem bastante gente também querendo aprender outros idiomas, como francês, espanhol, alemão, enfim. Isso daqui acontece em todos os idiomas. Então, mesmo que tu já estude inglês, por exemplo, há vários anos, eu tenho certeza que essas 6 contrações que eu vou mostrar pra vocês, vocês nunca viram em nenhum outro lugar e nunca perceberam que eram faladas dessa forma. Então vamos ver se tu reconhece. Watcher, watcher, wenja, wenja, wouldya, wouldya, let me give ya, try it, don't you. A primeira contração que eu mostrei pra vocês é watcher. Watcher. O que significa watcher? Dá uma olhada nessa frase aqui. What is your name? What is your name? Se tu já estudou inglês antes, provavelmente tu conhece essa frase. Qual é o seu nome? What is your name? É uma frase bastante básica, bastante simples e que a maioria das pessoas que já estudou inglês conhece. Só que tem um detalhe muito importante. Quando tu vê um gringo falando, um nativo falando o idioma, ele não vai falar What is your name? Dessa forma. Não, ele vai falar muito rápido. Ele vai falar What's your name? What's your name? What's your name? E aí, tu que tá viciado no idioma escrito, não consegue fazer uma associação entre What's your name e a frase What is your name? E essa é a confusão, essa é a dificuldade de entender. No segundo exemplo de contração, a gente tem wenja. Wenja. O que significa isso? Dá uma olhada nessa frase. When did you do it? When did you do it? Quando que você fez isso? É uma frase bastante simples também. Só que o nativo não vai falar dessa forma. Ele vai falar when you do it? When you do it? Novamente, tu não consegue fazer a ligação entre when you do it e a frase escrita. Não consegue fazer uma ligação entre o idioma falado e o idioma escrito. Aqui nesse exemplo de Modern Family, o Phil Dunphy vai falar Alex, when did you get home? When did you get home? Quando que você chegou? Alex, when did you get home?
A frase escrita deveria ser When did you get home? Quando que você chegou em casa? Só que na língua falada, when did you get home? When did you get home? Terceira contração muito importante. What do you like? Olha essa frase aqui. What do you like? Várias perguntas em inglês começam com what do you? Só que não se fala assim, se fala what do you? What do you? Uma forma mais rápida na língua falada. Então, what do you like? What do you like? Então, realmente é muito difícil para uma pessoa que está começando conseguir entender esse padrão. E é isso que a gente vai fazer durante a nossa imersão ativa. Reconhecer esses padrões. Quarta contração. Let me give you. Let me give you. Sabe o que significa isso? Let me give you. Let me give you. Let me give you this card. Let me give you this card. Me deixe te dar esse cartão aqui de boas-vindas, por exemplo. Let me give you this card. Só que a gente fala rápido. Let me give you this card. Let me give you. Let me give you. Então me diz, estudando o inglês dos livros, como é que tu vai reconhecer esse padrão na hora de falar com alguém? Não vai dar. Próxima contração. Try to. Try to. Try to. O que é isso? I'll try to do it. I'll try to do it. I'll try to do it. I will try to do it. Seria a língua falada. Agora, I'll try to do it. I'll try to do it. É uma forma contraída de falar isso. E a nossa sexta e última contração, don't you? Don't you? O que é isso? Don't you like me? Don't you like me? Teoricamente, a gente deveria falar don't you like me? Mas falando rápido, don't you like me? Don't you like me? Você não gosta de mim? Agora, durante a nossa imersão ativa, além dos padrões de contrações entre várias palavras, a gente também tem que ver que existem regras gramaticais que não são seguidas na prática. São regras que podem sofrer alterações sim, então dá uma olhada nesses exemplos. O uso de ain't, ain't. Essa palavrinha aqui aparece o tempo inteiro em músicas, por exemplo, mas não existe em livros de gramática. Aqui nessa música, a Selena Gomez fala it ain't me, it ain't me. É um erro gramatical, mas que é cometido todos os dias em inglês. Assim como nós, brasileiros, cometemos erros gramaticais também ao falar. Outro exemplo, uma música do Justin. Ele fala, My mama don't like you. My mama don't like you and she likes everything. My mama don't like you deveria ser My mama doesn't like you. Porque mama seria um she. E she tem que ser usado com o does e não com o don't. Então por que ele usa aqui? Outro exemplo em músicas, o Eminem, ele fala When we was teenagers. See us ever being together ever again, like we used to be when we was teenagers, but then of course everything. When we was teenagers. Isso aqui tá errado. Esse was não deveria ser was, deveria ser were. Isso aqui serve só para te mostrar que mesmo nativos cometem erros ao falar o idioma nativo, o próprio idioma que eles cresceram falando. Então, relaxa, tu não deve ser perfeito. Tu não tem que ficar preocupado em falar perfeitamente o tempo inteiro. Para falar melhor e se aproximar cada vez mais de nativos, a gente precisa fazer essa imersão nativa que a gente está vendo durante essa aula. Um estudante de idiomas, uma pessoa que está aprendendo um novo idioma, não tem como desenvolver essa habilidade, esse discernimento sozinho. Não tem como desenvolver essa habilidade de ver que em algum contexto específico essa palavra é assim e a outra é assado. Alguém tem que falar isso para ti. Da mesma forma, não tem como discernir, na maior parte dos casos, os sons do idioma. Existem milhares de sons que são junções de várias palavras e que não estão em lugar nenhum. Então, a gente precisa receber esse input. Alguém precisa falar para o estudante que isso existe. Essa habilidade aqui não se desenvolve por acaso. Uma vez que tu entende todos esses padrões da língua falada, como contrações de pronúncia, networking de palavras, gramática na prática, tu percebe que esses padrões se repetem o tempo inteiro no idioma que tu está aprendendo. E conforme tu for te habituando com esses padrões, eles vão te ajudar não apenas a entender muito melhor o idioma falado, mas também a te comunicar muito melhor. A imersão ativa vai ser o teu trunfo para finalmente entender e ser entendido em inglês ou qualquer outro idioma. Executando a imersão ativa e todos os outros passos que a gente viu durante toda a semana, pode ter certeza que tu vai alcançar os seus objetivos. Independente da quantidade de filmes, séries, vídeos no YouTube que tu já consumiu na internet, nada vai ser tão efetivo quanto imersão ativa para absorver o idioma. Talvez tu até tenha tentado fazer uma imersão com filmes, com séries, com vídeos no YouTube, mas tu não consegue te sentir confortável em assistir esses conteúdos sem legenda, por exemplo. E por que isso acontece?
Porque a única forma que as pessoas tentam aprender um novo idioma através de conteúdos nativos é de forma passiva, é uma imersão passiva. Ou seja, a maioria das pessoas fica passivamente recebendo o idioma sem entender nada. E vocês já sabem que isso não funciona. Ninguém aqui no Brasil faz uma imersão ativa de verdade, e por isso a maioria das pessoas não é fluente. Meu querido e minha querida, preste muita atenção no que eu vou te falar agora. Eu vou te falar no fundo do meu coração, de uma pessoa que quer realmente que tu atinja a fluência no idioma que tu quiser. Ficar buscando diquinha solta na internet, aplicativos milagrosos para um dia tentar atingir a fluência, não vai dar certo. Tu não vai atingir a fluência dessa forma. Se tu prestou atenção nas últimas aulas, tu percebeu que eu sou bastante sincero com relação a isso. Aplicativos como o Duolingo, por exemplo, são sim bastante legais para tu ter um joguinho ali e brincar um pouquinho no celular, mas isso não vai te levar à fluência. Ficar repetindo frases aleatórias como as meninas comem maçã, os cavalos são felizes, o limão é verde, pode ser até um passatempo para ti, mas não passa de um joguinho. Tu precisa de técnica, método, estratégia, saber qual caminho percorrer e, claro, praticar todas essas habilidades que eu tô te passando durante a semana. Frases soltas de aplicativo, videozinhos soltos no YouTube não vão te preparar para uma conversa na vida real com nativos. Muito menos vão te preparar para conquistar aquelas oportunidades que a maioria das pessoas querem conquistar, que é o intercâmbio no exterior, que é o emprego no exterior ou melhores oportunidades aqui no Brasil. Ah, e na próxima aula eu vou contar para vocês como conquistar essas oportunidades. Só um spoiler da próxima aula. E outro spoiler para vocês. Como prometido, no final dessa aula aqui eu vou te dar um PDF super completo com dezenas de páginas com as minhas melhores dicas, tá? As minhas melhores dicas de aprendizagem de idiomas estão nesse material que eu preparei com muito carinho para vocês, mas apenas quem chegar no final dessa aula vai poder receber. Por quê? Porque esse material vai ter uma senha. Eu vou mandar ele lá no Telegram, mas só quem chegar até o final vai ver qual é essa senha, tá bom? Ela vai aparecer na tela, vocês tiram um print e colocam lá a senha quando vocês receberem no Telegram, tá bom? Esse é o spoiler. Então, um dos erros mais comuns de estudantes brasileiros de idiomas é ficar procurando diquinhas soltas na internet, aplicativos milagrosos, sem rumo nenhum, não sabe quando estudar e onde estudar. Então, veja se você se identifica com a seguinte situação. Um belo dia você bota na cabeça que vai começar a estudar inglês de uma vez por todas. Está determinado, determinada. Aí acorda na segunda-feira disposto a estudar. Passa alguns dias nesse ritmo, buscando material pela internet para estudar sozinho. Mas isso não dura muito tempo. Você vai perdendo a motivação, vai tendo dificuldade com a matéria, fica cheio de dúvidas e não sabe exatamente o que estudar. Não sabe quais exercícios fazer, se sente perdido, desmotivado e acaba desistindo, sem evoluir praticamente nada. Na segunda-feira, por exemplo, você vai lá pesquisar no YouTube um conteúdo que você tem dúvida. E aí você assiste o vídeo, vê o conteúdo ali, 1, 2, 3, 4 vídeos explicando aquele assunto, mas durante esses vídeos, os professores, por exemplo, falam de outros assuntos. E aí tu tem dúvidas sobre esses assuntos e vai procurar em outros vídeos do YouTube como solucionar essas dúvidas. E aí vão acumulando as dúvidas, vocês vão passando todos os dias, terça, quarta, quinta, sexta, acumulando dúvidas, e aí não sabe qual que é a conexão de um vídeo com o outro, qual que é a ligação, se tu tá no caminho certo ou não. Esse sentimento de ansiedade é completamente normal, porque tu não tem um caminho claro. Se isso já aconteceu contigo 1, 2, 3 vezes, isso quer dizer que tu tá preso num ciclo vicioso e que tu tá perdendo teu tempo. Então entenda uma coisa, meu querido e minha querida. Ficar vagando sozinho pela internet sem nenhuma ajuda é tão ineficiente quanto uma escola tradicional, por exemplo. Porque tu fica como uma barata tonta, buscando um monte de informação, só que se informação fosse o problema, todo mundo estaria fluente, porque informação é o que não falta. Tu pode pesquisar no YouTube, pode pesquisar no Netflix. Esse não é o problema. Conteúdo no idioma-alvo é o que não falta. A falta de método, de direcionamento, de motivação, de acompanhamento, de um passo a passo claro e de prática real no idioma te fazem falhar. Então entenda que o que te falta não é informação, são essas 6 coisas que eu acabei de te falar. O que acontece quando tu tenta aprender inglês, por exemplo, sozinho, no meio de um oceano de conteúdo desorganizado? Tu pode até ter algum contato com o idioma, mas é um contato aleatório, sem um caminho claro para tu seguir, sem nenhuma estratégia. Vamos supor que o teu cérebro seja como uma garrafa de 5 litros como essa daqui. E para tu ser fluente em um novo idioma, tu precisa encher essa garrafa de informações, nesse caso, encher de água até em cima para que tu seja realmente fluente. No cursinho de idiomas, por exemplo, tu enche 1 ml por semana. Ou seja, para tu encher toda a tua garrafa vai demorar muito tempo, é um processo muito lento. E o pior, entre uma semana e outra, no período entre aulas, esse 1 ml que caiu aqui dentro já evaporou. Ou seja, é uma analogia
para a matéria que evaporou da tua cabeça durante a semana, porque tu não teve contato real com o idioma todos os dias. É aquela questão que eu falei pra vocês da falsa sensação de evolução. Parece que tu tá aprendendo alguma coisa, parece que tá pingando alguma coisa aqui dentro, mas ela vai se evaporando porque o teu contato é semanal e não diário. Por outro lado, quando tu estuda sozinho, sem nenhum direcionamento, tu até consegue adicionar algum líquido na garrafa, mas tu precisa estar constantemente buscando água e tu não consegue filtrar qual tipo de líquido tu tá adicionando. Ao invés de água, entram várias impurezas e a tua cabeça fica uma bagunça. Ou seja, em outras palavras, tu pode estar absorvendo um conteúdo que não é o que tu precisa. Pode estar consumindo conteúdo errado, não adequado ao teu nível, e que vai prejudicar e atrasar o teu aprendizado. Até vai ter um pouquinho de água que vai te dar uma sensação pequena de evolução no início, mas chega um momento em que tu não consegue mais buscar água, não consegue mais sugar a água dessas diquinhas da internet. Tu precisa cada vez mais fazer força para tentar achar algo de útil. E aí o que acontece? Tu acaba não conseguindo sair do nível básico, fica travado. É como se tu tentasse beber a água do mar. Parece que tu tá te hidratando, mas na verdade tu acaba ficando com mais sede. Esse é um dos grandes problemas que vocês me relataram antes até de começar o evento, que a gente fez uma pesquisa com vocês, e uma das principais dificuldades que vocês me falaram é: sinto que falta tempo para aprender, eu fico procrastinando, eu sinto falta de motivação. Isso acontece, entre outros fatores, porque vocês não têm um direcionamento claro, e sem direcionamento é impossível manter a constância necessária para ser fluente. Tu precisa te expor da maneira certa ao idioma. Não adianta ficar estudando 1, 2, 3, 4, 5 horas por dia. Não vai ser isso que vai te adiantar. Mais vale 30 minutos por dia durante uma semana do que 3 horas num dia só. Tu precisa colocar o idioma na tua rotina sem ficar perdendo tempo pesquisando o que estudar e quando estudar. Eu vou te falar mais sobre como fazer isso, ter um roteiro bem organizado, bem determinado para tu não te sentir perdido durante o caminho, depois que a gente fechar o passo 5, isso na próxima aula. Só um spoiler para vocês. Então entenda, tu pode sim estudar 30 minutos por dia e atingir excelentes resultados, mas não é 30 minutos desfocado. Ah, gastei 25 minutos procurando conteúdo na internet e fiquei 5 minutos olhando o vídeo. Não é isso. Gastar esse tempo procurando o que fazer te desmotiva, te deixa pra baixo, porque tu pensa que vai estudar ali 20 minutos com o videozinho, mas acaba ficando 1 hora procurando o vídeo exato que tu precisa. Então isso te gera desmotivação e acaba com o teu emocional. E com o emocional abalado, tu acaba desistindo de vez de aprender o idioma, e não é isso que a gente quer. Aprender idiomas vai muito além da parte técnica. Tu também precisa saber controlar o teu emocional, te manter motivado durante o processo. Só que isso é algo que, infelizmente, eu vejo muitos professores negligenciando por aí. Um professor que realmente se importa com o aluno, ele precisa entender muito claramente que do outro lado tem uma pessoa com dificuldades e com facilidades que em algum momento pode travar, não por uma falta de capacidade cognitiva, mas sim por falta de motivação, porque se sente frustrado. Então se sinta tranquilo, tranquila, abraçado pelo Luquinhas aqui. Por quê? Porque aqui desse lado tem um professor que está dedicado todos os dias para te fazer sentir motivado, todos os dias, e em busca do teu objetivo, que é falar um novo idioma. Aprendendo comigo, não tem como não se sentir motivado. É justamente por reconhecer a importância disso que tem muita gente me pedindo informações sobre a Universidade Poliglota, porque querem seguir estudando comigo, querem seguir tendo meu acompanhamento nos próximos meses e ter um caminho claro que seguir. Faz literalmente vários meses que eu recebo mensagens todos os dias de pessoas que estão realmente determinadas a dar um passo à frente, perguntando sobre como conseguir uma das vagas para a Universidade Poliglota, querendo saber como que funciona. São milhares de mensagens que a gente está recebendo, então achei legal vir aqui dividir isso com vocês. Eu conversei com a minha equipe e a gente decidiu sim que a gente vai abrir algumas poucas vagas para quem está participando desse evento aqui. Mas presta muita atenção, pela quantidade de pessoas que está interessada, a gente não tem nem de longe como abarcar todo mundo. Isso porque a gente preza por um suporte de qualidade aos alunos. E a gente está sempre produzindo novos conteúdos e buscando novas tecnologias para aprimorar o ensino e melhorar a experiência de cada um deles. É justamente por isso que as vagas são muito limitadas e demora tanto tempo para abrir uma nova turma. Não é a qualquer momento que tu pode fazer tua matrícula. Durante a maior parte do ano, eu e toda a minha equipe estamos dedicados, focados nos nossos alunos para que eles tenham os melhores resultados possíveis. Junto com a gente, tu vai ter professores que realmente se importam com o teu progresso e querem genuinamente que tu atinja a fluência. Então, se o teu objetivo é atingir a fluência e o novo idioma, presta muita atenção no que eu vou te falar agora. A gente vai abrir uma pequena turma na segunda-feira agora e é muito importante que tu entenda o quão incrível é a oportunidade que eu vou te dar. Eu nunca vi ninguém fazer algo remotamente parecido com a oportunidade que eu vou te dar. A Universidade Poliglota é com toda certeza o melhor caminho para te ajudar a chegar à fluência.
Eu decidi criar algo completamente diferente, cujo único objetivo é te dar os resultados que tu merece. Aqui na Universidade Poliglota, eu e todos os nossos professores preparamos absolutamente todos os conteúdos, seguindo à risca todos os passos do método que você aprendeu essa semana, com mais de 500 aulas na plataforma, com vocabulário organizado, já selecionado para ti. É só usar e memorizar, aplicando as técnicas que eu ensino e usando o aplicativo de memorização que a gente usa dentro da Universidade Poliglota. Enfim, é tudo o que é necessário para aprender um novo idioma reunido em um único lugar. É um caminho claro, um cronograma pensado em todos os mínimos detalhes e que, se seguido com constância, vai te levar à fluência, não tem como dar errado. Você vai saber exatamente o que estudar, quando estudar e nunca vai te sentir perdido ou perdida. Quem conseguiu uma vaga para um dos idiomas da Universidade Poliglota vai entrar para um grupo seleto de pessoas que aprendem idiomas comigo. E ao longo dos próximos meses vai estar falando um novo idioma com fluidez e naturalidade. A Universidade Poliglota já levou brasileiros de todos os estados do Brasil e brasileiros que moram no exterior também a um excelente nível em tempo recorde. Tanto pessoas que estavam começando do absoluto zero, como pessoas que já tinham estudado por anos, mas simplesmente não conseguiam destravar a fluência. Por isso que eu sempre falo que se tu seguir todos os passos do método e seguir todo o cronograma que eu vou estabelecer para ti durante o curso, em menos de um ano tu vai estar te comunicando muito bem no idioma. E eu não falo isso à toa, tá? É um dos dados que eu tenho dos meus milhares de alunos, alguns deles vocês conheceram durante essa semana. São pessoas que entraram no curso, seguiram todo o passo a passo, todo o cronograma e depois de alguns meses estão colhendo os frutos. Então preste muita atenção. No primeiro dia de inscrições e apenas no primeiro dia, você vai receber uma condição especial de abertura de uma nova turma. Você vai receber um mega desconto que eu vou revelar na próxima aula e somente nessa turma vai receber muito mais do que eu acabei de mencionar para ti. O que eu acabei de te explicar é só a pontinha do iceberg. Tu não tem ideia de tudo que eu preparei para ti nessa nova turma. Então, no final da próxima aula, depois de te explicar o passo mais importante, o passo 5 do método, eu vou te explicar absolutamente tudo o que tu precisa saber sobre o curso. Eu vou entrar na nossa plataforma, vou mostrar o curso por dentro, mostrar os materiais didáticos, os livros, os PDFs, os exercícios, como faz para tirar dúvidas, qual o valor do investimento e todas as outras dúvidas que você pode estar tendo neste momento. Então fique tranquilo, tranquila que todas as informações vão estar na próxima aula. E para te ajudar a conseguir uma vaga, eu criei uma lista de espera para quem realmente quer mudar de vida. Quem entrar nessa lista vai entrar em um grupo do Whats, e nele eu vou passar todas as informações exclusivas para quem vai tentar conseguir uma vaga. Quem estiver nessa lista vai receber o link de acesso às matrículas 1 hora antes de todo o público em geral. Essa é uma forma que eu tenho de ver quem realmente está muito interessado em ser meu aluno ou minha aluna. E claro, recompensar vocês pelo esforço durante o nosso evento. E eu não preciso nem dizer que quanto antes tu entrar na nossa lista de espera, mais chances tu vai ter de conseguir uma vaga. Além disso, é claro, quem estiver na nossa lista de espera vai receber um mega desconto que eu preparei para vocês e uma série de bônus exclusivos que eu vou revelar na próxima aula. Para te inscrever na lista de espera, é só clicar no botãozinho que está aqui embaixo desse vídeo. É só preencher os dados e entrar no grupo. E quaisquer dúvidas, vocês já sabem que eu estou à disposição. Nesse momento, agora, já tem vários grupos sendo preenchidos. E um detalhe muito importante, esse grupo ele não é interativo, senão ficaria uma bagunça no grupo. Para que ele serve? Para que eu mande todas as informações para vocês, tenha uma comunicação direta com vocês e possa chamar vocês durante os próximos dias, 1 a 1, para que a gente tenha esse contato, eu, a minha equipe, para que vocês não tenham mais nenhuma dúvida e cheguem no dia da matrícula prontos e prontas para garantir uma das vagas. Eu e a minha equipe vamos conversar com cada uma das pessoas que estiverem nos grupos, mas só quem estiver nos grupos, então não esquece, entra agora. E presta muita atenção, já pensando naquelas pessoas que precisam conversar com um familiar, por exemplo, esposo, esposa, pai, mãe, avô, avó, pensando nessas pessoas eu tenho um recado muito importante. Se tu não quer perder o mega desconto e todos os presentes que eu vou dar no primeiro dia de matrículas, é muito importante que essa pessoa esteja contigo assistindo a próxima aula. Porque é justamente nessa aula que eu vou passar todas as informações sobre a parte pedagógica do curso, garantia, quanto tempo dura o curso, certificados, se é possível aprender mais de um idioma comigo, qual é o valor do desconto, quais são as formas de pagamento, como funciona o suporte, as aulas, a plataforma, enfim, todas as informações. Eu também já vou passar direitinho para vocês o valor do investimento e, claro, tirar as principais dúvidas que vocês tiverem. Tudo isso vai acontecer amanhã às 20 horas.
Por que é tão importante trazer o seu familiar para estar presente com a gente na nossa próxima aula? Porque existem muitas pessoas que precisam conversar antes de segunda-feira para chegarem já prontos e garantirem a sua vaga. Por eu dar um desconto tão grande no primeiro dia, a maior parte das vagas já se esgota. E é justamente pensando em ti que precisa conversar com um familiar que eu já tô te dando esse aviso, para que chegue segunda-feira e tu não perca a tua vaga. Eu já dou essas informações tudo certinho para vocês na próxima aula. Então te organiza com teu familiar direitinho, porque essa aula não vai ter replay. Queridos, eu tô falando isso pra vocês porque o número de vagas é muito menor do que o número de interessados. Então, sempre acontece. A pessoa, ela quer ser minha aluna, mas ela perde a vaga porque ela foi conversar com um familiar, por exemplo. O esposo, a esposa, o pai, a mãe, foi conversar com ele só no dia da matrícula. E o que acontece? No dia da matrícula, no primeiro dia, eu dou um baita de um desconto, eu dou muitos presentes exclusivos para vocês, e aí as vagas se esgotam rapidamente. E aí o que acontece? A pessoa, ela fica frustrada. E um dos motivos pelos quais eu tô falando isso para vocês é porque na última turma, se me parte o coração quando isso acontece, mas uma menina me mandou um áudio chorando, pedindo, pelo amor de Deus, Lucas, me consegue uma vaga. Mas quando elas fecham, elas não abrem mais. Tá, gente? Isso aconteceu e é um dos motivos pelos quais eu falo pra vocês. Não deem bobeira, não percam a sua vaga por bobeira. Converse com as pessoas que vocês precisam conversar. Então chame o seu familiar para assistir a próxima aula com você. Você que está me assistindo já me conhece, já me acompanhou durante a semana. Mas o teu familiar ainda não, ele ainda não me conhece. E é muito importante que ele entenda que esse projeto aqui é um projeto sério, um projeto transparente e que tem por único objetivo te ajudar a atingir a fluência no idioma que tu quiser. Eu vou te passar todas as informações sobre o curso e sobre a matrícula com 2 dias de antecedência. Então, não dá bobeira. Chama o teu familiar para estar com a gente na próxima aula, beleza? Eu tô te dando tempo, tô salientando isso, porque eu estou te dando tempo para chegar no dia e você já estar pronta para fazer teu matrícula. Então, para aumentar as suas chances de conseguir uma vaga e receber o link de matrícula bem cedinho na segunda-feira, antes de todo mundo, receber o desconto e todos os presentes, entra na lista de espera agora. Clica no botão aqui embaixo. E na próxima aula, antes de eu dar todas essas informações sobre o curso, a gente vai finalizar o nosso método. A gente vai ver o último passo, o passo 5 e mais importante, que finalmente vai destravar a tua fala. Nessa aula, eu também vou te mostrar na prática todas as oportunidades que tu vai ter acesso quando finalmente atingir a fluência no idioma dos teus sonhos. Eu vou te mostrar o que eu fiz para conseguir morar e estudar em Paris de graça e como você também pode fazer o mesmo. Eu vou mostrar pessoas comuns, assim como você, que conquistaram oportunidades nos Estados Unidos, Canadá, França, Inglaterra, Hungria e vários outros países. Agora, como já é tradição, eu vou fazer uma pose para vocês aqui. Vocês vão preparar o print, tá? E quando vocês tirarem o print, vocês vão lá no Instagram me marcar nos stories, no @sejapoliglota. E os primeiros que me remarcarem eu vou repostar lá nos stories. Tá bom, gente? Então, beleza. Olha só, a hashtag de hoje é #fechado com Lucas. Só quem tá fechado com o Lucas para nossa próxima aula, para finalizar todo o nosso método, vai me marcar lá. Prepararam o print? Então aqui vai a pose com o número 3 da nossa aula 3 concluída. Vamos lá? Olha o sorrisão, tirou print, Me conta nessa última foto que eu acabei de postar, qual é o idioma que tu quer aprender ou quais idiomas tu quer aprender daqui pra frente. E não só isso, quais os países tu quer conhecer, quais os países tu quer morar ou tu quer trabalhar. Me conta aqui nesse último post que eu tô louco pra saber. Vocês sabem que eu adoro essa interação com vocês, ler os comentários, responder os comentários, é uma interação muito gostosa, então deixa o teu comentário lá que eu quero ler. Que eles me ajudaram desde o primeiro dia, desde quando eu não era aluna ainda, eles me ajudaram, tiraram todas as dúvidas quanto ao investimento, me deram toda a confiança de que eu estava investindo em algo muito confiante e em algo que daria retorno. E eu não tive dúvidas depois de todos os esclarecimentos de que eu estava colocando o meu investimento em algo muito bom e que se eu me esforçasse o suficiente eu sairia de lá com tudo que eu estava procurando, que era fluência. E depois de 4 meses eu vejo uma mudança enorme no meu aprendizado. Eu aprendi gramática de uma forma em que eu jamais achei que seria possível, porque gramática a gente sempre acha que é algo muito cansativo e chato de aprender, mas não é. O Lucas tem uma didática incrível e você se sente leve, você aprende, simplesmente entra na sua mente, não é algo que você precisa ficar relutando.
Eu gosto bastante das aulas dele, eu acho a didática dele incrível e foi o diferencial para mim nesse curso. Eu quero agradecer ao Lucas, ao professor Anderson por toda a paciência. Beaucoup mieux parce qu'il enseigne plusieurs techniques de mémorisation et de prononciation que sont vraiment efficaces et qu'on n'apprend pas dans les écoles traditionnelles. Et d'ailleurs, il explique d'une façon très simple et très claire. Et on apprend beaucoup de choses en peu de temps. Alors c'est génial. Je fais de progrès avec sa méthode et je recommande pour tout le monde qui souhaite apprendre une langue parce que c'est vraiment efficace. Yo he conocido a Lucas en Instagram y asistí todas las clases del maratón. La verdad es que nunca había escuchado hablar de las cosas que decía sobre memorización, sobre input y output. Y me llamó la atención también que mostraran un método tan estructurado que tenía toda una secuencia lógica basada en la evidencia. Entonces así que decidí darle una oportunidad y empezar a aprender eso. Porque o Lucas, ele fez com que eu despertasse os meus sonhos, ele fez com que eu pudesse sentir que todos aqueles sonhos são possíveis de ser concretizados e que só depende de mim e depende do esforço que eu vou empreender nisso. Queridos, aquele super material que eu prometi pra vocês que vai estar com uma senha, eu vou mandar lá no Telegram pra vocês. A senha vai aparecer aqui na tela, tá? Então prepara o print, tira a print dessa tela aqui, que é essa senha que o PDF vai te pedir para acessar todo o material, tá? Só quem chegou até aqui vai poder acessar.